Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado. Queremos dar sequência ao nosso raciocínio bíblico acerca do tema do último vídeo que nós fizemos. O tema do último vídeo foi: qual a principal tarefa que a igreja recebeu de Jesus Cristo para desenvolver aqui na terra? No vídeo passado nós vimos que Jesus chamou os seus apóstolos e os fez multiplicadores de discípulos, pois esse era o desejo de Deus e o desejo de Jesus, criar uma igreja que se multiplicasse a ponto de incendiar a humanidade com a pregação do Evangelho. E os discípulos foram chamados por Jesus. Jesus aplicou a sua metodologia de ensino e os preparou. No capítulo 28, versículo 18 de São Mateus, Cristo ressuscita, encontra os seus apóstolos e diz: portanto, ide e fazeis discípulo em todas as nações. A tarefa para os discípulos e para posteriormente a igreja não era uma tarefa muito fácil, pois naquela ocasião, naquele período, no início da formação da igreja primitiva, os discípulos e posteriormente a igreja ia enfrentar muitos obstáculos. O próprio poder, o próprio império de Roma seria um opositor ferrenho contra a igreja do Senhor Jesus. A falta de recursos, as limitações humanas, enfim, eram N os recursos que a igreja ela iria enfrentar. No capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, Cristo prometeu enviar dos céus uma ajuda extraordinária, uma ajuda poderosa, que era a descida do Espírito Santo. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vimos o Espírito Santo descer sobre a igreja e formar a igreja sob um forte fervor espiritual. Nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, é nítido o crescimento, o avanço da igreja. Diz a Bíblia que a igreja ela aumentava em números de pessoas de forma extraordinária. A igreja desenvolvia com proeza a questão da sua principal tarefa. A igreja estava nas ruas, nas casas, dentro do templo, era desenvolvido o trabalho do discipulado, o trabalho da multiplicação de discípulos. Passados cerca de 40 anos, a igreja ela perde um pouco o foco da sua tarefa principal e se restringe apenas ao território de Jerusalém. Mas a ordem, o desejo de Deus era Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. No capítulo 7, o versículo 8, acontece uma grande perseguição que espalha muitos cristãos do território de Israel para Samaria, para a Judéia. E Deus ele utiliza essa perseguição, esse espalhamento de parte dos irmãos da igreja primitiva que estava concentrada na região de Israel. Ele usa essa grande perseguição, esse grande espalhamento para difundir o seu evangelho. Os irmãos que chegaram na região de Samaria se estabeleceram lá, mas divulgaram o evangelho lá. Na proporção que os irmãos divulgavam os evangelhos nessas determinadas regiões que chegaram, obviamente o evangelho ia alcançando as pessoas. E a igreja ela ia aumentando o número de discípulos. Um exemplo é Filipe. No capítulo 8, ele foi levado para o deserto. No deserto, ele encontra um superintendente da rainha Candace da Etiópia. Um homem que ocupava uma posição elevada na cúpula administrativa daquele país. Ele é discipulado por Filipe, o evangelho entra na vida dele, ele é batizado. E dizem os historiadores da igreja que esse homem se torna o primeiro missionário da Etiópia. Ele divulga e faz muitos discípulos naquela região.
Então, o objetivo de fazer o evangelho se expandir ainda mais, Deus vai buscar um homem chamado Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Um fariseu, um homem perseguidor, ferrenho do evangelho. Ele é alcançado por Jesus, é discipulado pelos apóstolos, é preparado pelos apóstolos e depois é enviado. E Paulo sai pelo mundo divulgando o evangelho do Senhor, formando igrejas em Colossos, Galácias, região que hoje é alguns países do antigo continente, o continente europeu. Paulo, ele é mais enfático com relação à pregação do evangelho. Ele não foca apenas a pregação para o ministério. Paulo diz no capítulo 4, versículo 11 da carta aos Efésios, Paulo vai fazer uma descentralização da pregação do evangelho. Não é só para os pastores, para os evangelistas, para os doutores, para os mestres. A tarefa, ela foi dada para a igreja do Senhor Jesus. Todos nós, todos os membros, do pequeno ao maior, do maior ao pequeno, está incumbido dentro dessa tarefa da realização da obra do ministério, que é justamente discipular, ganhar alma, ensinar, fazer Cristo na vida das pessoas. Não encontramos em nenhuma parte da Bíblia, meus amados irmãos, respaldo, insinuando que a igreja tem que focar mais em departamentos, tem que focar mais em determinados conjuntos. Eu não estou dizendo que não tem que haver departamento na igreja. Eu estou dizendo que essas coisas têm que ficar em segundo plano, porque o plano principal de Deus é alcançar a humanidade através da igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você reflita nessa palavra e que o Espírito Santo possa te levantar como discipulador, como multiplicador nesses últimos dias. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja.